Vamos ao Antes pelo Contrário com o Daniel Oliveira, com Francisco Mendes da Silva. Boa noite aos dois. Francisco, começo por ti. E vamos começar por esta questão. O PSD quer chamar os vários ministros do PS, incluindo José Luís Carneiro, ao Parlamento, para responder pelo aumento do número de imigrantes que, ficámos a saber pela revisão do INE, que enfim, é maior do que... Houve uma revisão em alta, digamos assim, e eles querem perceber o que é que foi feito em termos de políticas, é isso? Consegues perceber porque é que esta insistência em chamar estes ministros? Percebo, é política. É política para encostar à parede o PS por causa de uma política que eu estou convencido que o PS, na qual eu estou convencido que o PS já não acredita, mas que por causa do ambiente em que nós vivemos, temos de estar sempre polarizados, o PS não consegue dizer que nela já não acredita. Eu estou a falar na política que a direita chama, a meu ver, de forma exagerada, de portas abertas. Escancaradas. Portas escancaradas, portas abertas, enfim, seriam. Portas escancaradas, que eu até julgo que possa ter feito sentido naquele momento, mas que o próprio PS, aliás, de acordo com o que o antigo secretário-geral, o ex-secretário-geral Pedro Nuno Santos disse, entende que teve o seu tempo e que provavelmente neste momento, se o PS estivesse no governo, também já a tinha abandonado, que é a política da manifestação de interesse. E se nós formos ver... Mas os números não mostram antes, e os especialistas de demografia dizem isso, que era mesmo preciso que tivessem entrado estes imigrantes todos, e que até é bom que entrem imigrantes. Aliás, a FMI estava a alertar para o facto de não se poder conter, porque senão vamos ter um problema. Ninguém está a dizer o contrário. E eu acho que o próprio PSD também não está a dizer exatamente o contrário, e o PS também não está a dizer que se estivesse no governo agora, tinha mantido a mesma política. Até já disse que não teria mantido. E é por isso que eu já te disse que não teria mantido a mesma política, e é por isso, aliás, que também a crítica que é feita por parte da direita ao PS sobre a evolução que teríamos se aquela política tivesse sido mantida, não faz muito sentido, porque os dados que temos é que aquela política não seria mantida, sendo que a política também depende das condições económicas, e é evidente que, não havendo trabalho para toda a gente, o número de imigrantes que entrariam nunca seria exponencial e nunca chegaria ao ponto de abalroar a nacionalidade, os nacionais portugueses. Dito isto, o que para mim é mais frustrante nesta discussão é que eu sinto, de facto, como estava a dizer, que os dois partidos centrais do sistema estão nesta matéria muito mais próximos neste momento do que dizem que estão. Nenhum dos dois partidos acha que a imigração é desnecessária. Nenhum dos dois partidos acha que devíamos ter mantido a política inaugurada por António Costa. Nenhum dos partidos acha que é possível parar a imigração. Nenhum dos dois partidos acha que a imigração não tem efeitos, uns positivos, outros negativos. Então porquê que não admitem essa convergência? Porque eu não percebo porquê. E, aliás, eu gostava, se esta chamada dos ministros ou dos ex-ministros ao Parlamento servir para alguma coisa, era para tentarmos, não quero cometer o grande erro, um dos grandes erros políticos que nós normalmente cometemos, que é ter esperança. Eu não quero cometer esse erro, ter esperança, mas seria uma boa oportunidade para, num debate sério, nós chegarmos a perceber que, de facto, eles pensam todos mais ou menos a mesma coisa. Não tenho dúvidas nenhumas. Se nós retirarmos a retórica inflamada, se tirarmos aquelas coisas absurdas que a AD concedeu ao Chega e que o Tribunal Constitucional felizmente deitou abaixo e que agora a própria AD já diz que nelas não vai insistir. Nós temos dois partidos que pensam fundamentalmente o mesmo sobre os princípios fundamentais da política de imigração. Se este debate servisse para nós nos convencermos de que é possível haver um acordo de regime quanto a essa matéria entre os dois partidos, seria bom. Eu suspeito que vai servir para a guerrilha política. A AD a querer dizer que o PS ainda tem como política a política que teve até 2023, 2022, e o PS, com medo de concordar com a AD, a não conceder que, no essencial, concorda com a inflexão da política de imigração
Daniel, houve, concordas entretanto. com esta ideia? É só guerrilha política? PS e PSD têm a mesma posição sobre a imigração? Não tenho a certeza que tenham, porque não tenho a certeza que pelo menos o PSD tenha a posição política, pelo menos não é essa que tem expresso, que o Francisco tem. Não sei se o Francisco tem a posição do Partido Socialista, acho que não tem, mas também não sei que o PSD não tem a posição que o Francisco tenta aqui transmitir. Devo dizer, deixa-me só Não dizer tem isto, tido. só já agora, só para esclarecer, já que não sabes, eu senti-me bastante representado pelas declarações de Pedro Nuno Santos numa entrevista ao Expresso. Sim, eu lembro, aliás, eu critiquei por outra razão, por uma parte E, aliás, específica. acho que há razões profundas de esquerda Sim. para querer, Mas ter para querer dizer ou para se defender que uma política humanista de recepção de imigrantes É para aí que eu quero ir. depende da ideia de conseguirmos manter a ordem pública. A ordem pública, desde logo, termos soberania sobre o número de pessoas que caem. E o que nós descobrimos agora é que nós não sabíamos sequer que número de pessoas habitam em Portugal. Esse também seria um debate, é um outro debate ainda, mas eu deixo as causas, deixo para a segunda parte do que eu acho que são as causas e as consequências deste número que nós conhecemos. É um problema real, há um problema real que tem a ver com um crescimento muito rápido, a integração é mais difícil. Esse para mim é o problema real aqui, e podíamos estar a debater como é que podíamos preparar os serviços públicos que foram pensados para um inverno demográfico. Nós pensámos os nossos serviços públicos para a nossa decadência, certo, para a liquidação final, total. Podíamos estar a discutir estratégias de integração e aí é aí que eu discordo provavelmente do otimismo do Francisco, sem o querer ofender. Estás-me a chamar otimista? Quando vemos o Governo a combater o reagrupamento familiar, isso não foi uma concessão ao Chega, foi uma posição do Governo. E essa não foi chumbada no Tribunal Constitucional. A mudar o Código Contributivo para facilitar a fuga nas declarações de segurança social, a criar um clima, isto a retórica não é indiferente, a criar com a sua retórica um clima crispado que torna mais difícil qualquer processo de integração que precisa dos dois lados, precisa de boa vontade dos dois lados. Eu não nego que há desafios enormes. O que eu nego é que o Governo esteja, de alguma forma, a enfrentá-los. Isto, chamar o José Luís Carneiro, era esse o objetivo, era pôr José Luís Carneiro a falar de imigração. É uma perda de tempo, em vez de pensar em políticas? Não, é como tem sido todo o debate sobre a imigração, porque eu acho, e eu vou isso na segunda parte, que os 14% eram inevitáveis. Eu já vou explicar porque é que eu acho que os 14% eram inevitáveis, os 14% de estrangeiros em Portugal. O que não é inevitável, ou é pelo menos, pode ser inevitável, mas pode ser reduzido o seu impacto, é como é que esses 14% estão aqui, com o que é que preparamos e não preparamos para viver com esses 14%, sabendo que é sempre um problema. Quando há uma grande entrada de estrangeiros, cria sempre conflitos, problemas estruturais, etc. A própria maneira, desculpem, isto é uma à parte quase, mas ser alguém que nem sequer é deputado, a dizer que é o grupo parlamentar do PSD, vai chamar José Luís Carneiro, demonstra que não há aqui propriamente mais. Ouvir António, o ministro Leitão Amaro. Peço desculpa. António Leitão Amaro, dizer que se não fizéssemos nada daqui a uma década, os estrangeiros eram metade da população, deixa-me arrepiado. Deixa-me arrepiado, porque demonstra ou uma desonestidade ou um desconhecimento que, evidentemente, os imigrantes procuram-nos, na medida em que haja empregos para isso. Se os imigrantes daqui a uma década fossem metade, quer dizer que nós éramos o Luxemburgo, os Emirados Árabes Unidos, a Austrália ou Singapura, ou seja, que são os países que têm esta percentagem de imigração. Olha, podíamos dizer, se calhar era um problema com o qual queríamos viver. Portanto, o que me diz é ou a postura do Governo é de uma brutal desonestidade em relação a este debate, ou é de uma brutal incompetência, e já agora dizer que as duas não se excluem uma ao outro. E é isso que me preocupa, porque eu acho, como o Francisco, que há debates difíceis a fazer. Eu acho que não resulta apenas da polarização. Resulta de se ter percebido que a imigração cavalga emoções, e cavalgando emoções é mais interessante fazer outro tipo de debates que não os debates difíceis. Francisco, causas e consequências destes números? Eu acho que concordo com o Daniel que a imigração permite cavalgar emoções, mas permite cavalgar emoções dos dois lados. Não dá muitos votos do lado de quem defende os imigrantes. Sim, não dá muitos votos. Pois, mas há uma resposta, repara.
Eu recomendo, aliás, que vejam as posições políticas sobre a imigração do mais que provável futuro primeiro-ministro britânico. Espero que não sejam como o do último, que não correu bem. Não, são posições que resultam do facto, da circunstância básica de que qualquer pessoa inteligente consegue equilibrar duas ideias aparentemente contraditórias na cabeça. Em primeiro lugar, a ideia de que a ideia do humanismo e a ideia da ordem. Não é que elas sejam contraditórias, pelo contrário. As duas dependem uma da outra. Dependem uma da outra. Eu recomendo que vejam isso, porque ele está a ser muito insensado em Portugal, e diz também coisas que são do mais... um político cosmopolita, que tenha uma ideia cosmopolita da sua nação, e ao mesmo tempo, por causa disso, entenda que essa nação necessita de imigração. É bom que esses políticos, é indispensável que esses políticos também consigam mostrar a toda a população, incluindo a população imigrante, que há capacidade de integração e que há capacidade de integração humanista. Mas só voltando um bocadinho atrás sobre os problemas, claro que há vários problemas, eu e o Daniel já os discutimos várias vezes ao longo dos anos. Por exemplo, é evidente, é uma coisa que a esquerda, eu às vezes digo a brincar, que o único mercado em que a esquerda aceita o laissez-faire, o liberalismo selvagem, é o mercado de trabalho de mão de obra barata estrangeira, que é o sonho dos patrões, que temos visto. Curiosamente, é a única área onde a direita liberal é hiper-intervencionista e acha que não é preciso, que é preciso é Daniel, tudo. eu estou cá para mostrar o absurdo deste debate desde o início, como sabe. Este é um problema. Como o problema eu às vezes faço esforço para pensar como a esquerda. Quando se fala, por exemplo, da ligação entre imigração e criminalidade, eu não acho que ela exista no sentido em que não acho que os imigrantes sejam, por natureza, mais propensos à criminalidade do que os portugueses. Até porque os números não Mas é verdade que, como a esquerda sempre disse, e eu aí até é o aspecto onde eu se calhar por ter estudado Direito Penal em Coimbra, enfim, não vou entrar para as razões por causa disso, mas onde eu só acho bastante mais de esquerda do que a minha média, eu acho que, de facto, a miséria, a grande parte da criminalidade depende e resulta da miséria em que as pessoas vivem. Portanto, não podem dizer que mais 14% de um momento para o outro de pessoas em Portugal a viverem em condições de miséria, muitas delas, não provoca tensões sociais e condições de vida que podem fazer o país propender para um aumento da criminalidade. Não é uma interpretação de direita de dizer que o outro, que é diferente de mim, é mais perigoso. É dizer que aquelas pessoas que são atiradas para Portugal, muitas vezes através de redes que as colocam, que no fundo que tornam essas pessoas escravas e que as colocam em situações de miséria e de grande fragilidade, não venham dizer que isso não é um problema e que não deve ser regulado. Mas só já agora terminar. Há estes problemas, é isso que eu queria dizer. Mas não nos esqueçamos de uma coisa. A nossa ignorância sobre o número que estava em causa, este erro estatístico, esta falta de soberania... Não tem a ver com sobre nenhum dos governos. Tem a ver com... Nós temos, de facto, tínhamos um problema com o INE uma década e que aparentemente nos resolveu. Para benefício da discussão, estou disponível para te dar a razão que não é um problema do governo A ou do governo B. Esta ignorância é um problema grave. Nós temos um problema porque o número de habitantes determina grande parte das políticas que nós andamos a discutir nos últimos anos. Sim, altera a PIB, altera tudo. Eu vejo pessoas fazerem algumas contas perigosas. Mas nem sequer a taxa de desemprego nós sabemos com rigor. Portanto, discutir. Daniel, é o teu poder de síntese para irmos a outros temas. Vou tentar. O governo tem falado que estes números resultavam da política de portas escancaradas. A manifestação de interesse terá tido o seu impacto, mas sobretudo terá impacto para os que depois de legalizaram foram para Schengen. Porque é aí que existe a chamada por ser uma porta de entrada para a Europa. De resto, o que nós vemos é que o grande boom de imigração foi em 2022, a seguir ao Covid, onde tivemos um enorme crescimento económico, penso que 7%, abrandou antes da lei ser aprovada, ou seja, o saldo... 24 para 25. O saldo, e depois... tem vindo a cair, caiu para um terço, o saldo migratório caiu para um terço em 3 anos, coincidido com o abrandamento do crescimento do PIB. Ou seja,
a relação é com a economia, e sempre foi, e é um dado estudadíssimo. A imigração oscila sobretudo, tendo em conta a procura de emprego e a procura de economia. Estes 14%, apesar destes 14%, entre 2021 e 2025, Portugal envelheceu. Mesmo assim. Mesmo assim. E envelheceu mais no último ano em que o saldo imigratório baixou mais. E a população ativa que subiu pouco, subiu um bocadinho, exclusivamente por causa dos imigrantes. Ou seja, há um dado que eu nunca vejo discutido. Sem imigrantes seria... Como é que seria sem os 14%? Certo. Claro que isto tem impacto para ficar por aí, na questão da educação, nos serviços públicos, no SNS, e é isso eu já disse. Nós, basicamente, o que temos que debater, seja para imigrantes, seja para portugueses, é se não estamos a preparar o nosso Estado Social para o nosso fim, para não haver jovens, não haver escolas, não haver crianças, não haver jovens, etc. Depois, há um impacto cultural, é verdade, mas já agora dizer, sublinhar, 1/3 são brasileiros, mais de metade são lusófonos, e o fantasma permanentemente agitado das pessoas do subcontinente indiano representam 15%. Portanto, não há um problema gravíssimo. Muito concentrados. Há problemas em alguns concelhos. E deixa-me só falar sobre isso e termino. Rapidamente. O maior, grande, os países, os concelhos com mais imigração são Odmira, são alguns concelhos do Algarve, que têm em comum uma coisa. Têm economias fortemente extrativistas. Sejam as estufas, seja o turismo intensivo, são altamente extrativistas, em que a mão de obra é muito rotativa, é mal paga, por isso é pouco integrada, porque tem características até sazonais que não levam à integração. E o nosso debate não é quantos imigrantes, esta é a minha opinião, não é quantos imigrantes é que nós queremos ter, nem sequer é o perfil de imigrantes que nós queremos. O nosso debate, porque é isso que determina o tipo de imigração e a integração é o nosso modelo económico. Enquanto tivermos um modelo económico extrativista e com estas características, continuaremos a exportar qualificação e a importar desqualificação, porque é isso que nós temos para oferecer. E, portanto, isso é que é o que me incomoda, aliás, é porque este debate devia ser sobre o nosso modelo económico, e isto afeta a imigração e os nacionais. Já agora, a imigração e os nacionais. Vamos mudar radicalmente de tema, e temos 1 minuto para cada, tem que ser muito sintéticos, tem que ser. Francisco, o Estado foi condenado a pagar a indenização a José Sócrates por violação do segredo de justiça. Achas que é uma ironia? Já ouvi escrito, ou já li em vários lados. Utilizo a mesma minuta de interpretação das coisas que utilizei há pouco, que é possível ter duas opiniões, é possível equilibrar na cabeça duas opiniões aparentemente contraditórias, de modo a mostrar que elas não são. Nós podemos estar totalmente contra José Sócrates politicamente, podemos estar totalmente com a sensibilidade, ou ser totalmente a sensibilidade que José Sócrates deve ser condenado no processo da Operação Marquês, podemos estar totalmente convencidos da sua culpabilidade. Outra questão é esta. Podemos estar totalmente convencidos de que José Sócrates também é culpado da discussão na praça pública, tudo isto. Que foi ele próprio, eu nunca vi nenhum arguido a discutir e a embrulhar-se em interpretações diferentes e explicações diferentes, mas as coisas são como são. O segredo de justiça resulta de leis, se as leis são violadas e o Tribunal entende que elas são violadas de forma a gerar danos em alguém, essa pessoa pode ter uma indemnização. Mesmo que em grande parte eu percebo, para mim o que mais me chateia é que José Sócrates foi ele próprio que sempre colocou a discussão toda na praça pública. Isto tem essa parte de ironia, mas isto não significa que o Estado está do lado de José Sócrates, ao contrário do que eu tenho visto. Muito bem. Daniel. Já agora, para dizer que esta decisão é simbólica, porque ele pediu 205 mil, vai receber 15 mil e vai ter que pagar 93% das custas, mas é simbólica, mas é importante. Eu não preciso discutir o perfil moral do José Sócrates, ele até é evidente neste processo. A má fé com que ele tem de alguém que não consegue arranjar advogados para se defender, mas consegue arranjar excelentes advogados para acusar o Estado, diz do seu perfil. Eu acho, aliás, devo dizer, acho este precedente positivo e acho sobretudo positivo por ele ser o inimigo público número 1. Eu acho mais positivo ainda pelo perfil ser tão
inaceitável o de José Sócrates, porque sublinha mais a questão do princípio, que é o princípio e não o arguido que está em causa. Ora, nós damos ao Ministério Público o poder de escutar, de fazer buscas, de interrogar, para investigar, acusar e talvez conseguir condenação. Não lhes damos isso para fazer manchetes. São áreas de negócio completamente diferentes do Ministério Público, exatamente porque muitas vezes quer condenar fora do Tribunal o que não consegue. No Tribunal tem usado, abusado e a um nível... Eu não sei se da sentença resulta que foi o Ministério Público que saiu, mas pelo menos que o Estado não conseguiu manter... O Estado não terminado, conseguiu... peço desculpa. Daniel, Francisco, obrigado aos dois. Temos que ir para a próxima direto. Muito obrigado aos dois. Obrigado.